Estamos já há 12 semanas, né? Parece que foi ontem que nós começamos. Mas 12 semanas, 3 meses já, estudando as obras da carne e o fruto do Espírito. Na verdade, estudando só agora só as obras da carne. Só na outra semana que nós vamos entrar nos frutos do Espírito, ou no fruto do Espírito, né? Mas estamos estudando ainda as obras da carne, que é o lado negativo do texto, né? Mas que é positivo, nós aprendemos sobre isso também para evitarmos a prática do mal. É lógico que vai ser muito mais interessante estudar o fruto do Espírito, é aquilo que Deus tem colocado diante de nós para nós vivermos, né? Para podermos evidenciar diante do mundo. Mas é interessante também estudar este aspecto negativo aqui a princípio do texto, porque para que nós possamos nos precaver, nos prevenir, para não cometermos estas práticas, para vencermos, se nós temos cometido, né? Vencermos na nossa vida tais práticas tão comuns em nosso mundo, em nossa sociedade. Gálatas 5, 19 e 20, eu peço a outra pessoa que abra em Romanos 16, 17 e 18. Então Gálatas diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, 21 também, invejas, bebedices, plutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqueles que vivem nesta prática, aquele que praticou, que cometeu uma prática, é aquele que vive praticando tais coisas, segundo o texto, eles não herdarão o reino de Deus. A prática que nós vamos pensar sobre ela hoje é dissensões, né? Nós vimos na semana passada discórdias, parece a mesma coisa, discórdia e dissensão, mas nós vamos diferenciar uma da outra, tá? Então são dissensões. Romanos 16, 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu vento, e com suaves palavras lisonjas e enganam os corações dos simples. Ok, Paulo está falando nesse texto aí a respeito desse tipo de pessoa que muitas vezes está na igreja, né, faz parte de um grupo religioso e na verdade ele destoa da doutrina, né, destoa da prática doutrinária também, e muitas vezes por interesses pessoais ou por uma mera especulação ideológica, doutrinária. Então ele começa a destoar daquilo que todos pensam. Então Paulo diz que essa pessoa deve ser notada e é preciso que a gente tenha cuidados, né, com essa pessoa, para que ele não possa estar interferindo, causando essa dissensão, porque há nele o espírito de dissensão. Então é preciso que haja esse cuidado por parte da igreja. Então, irmãos, nós estamos falando sobre as obras da carne ligadas aos relacionamentos. Falamos a princípio sobre as obras ligadas à sexualidade, depois sobre as obras ligadas à questão da espiritualidade e agora sobre relacionamentos. Já falamos sobre as inimizades, que é uma hostilidade mental. A inimizade é uma predisposição, é uma disposição mental para ver o outro sempre como inimigo. Se o outro é sempre meu inimigo na minha cabeça, eu nunca vou me aproximar dele, né? Não quero conversa com ele se ele é meu inimigo. Então essa disposição mental deve ser abandonada, porque segundo Paulo ela é uma obra da carne. As porfias, né? Porfias são disputas. Então essas disputas, rixas entre pessoas, entre grupos, também devem ser abandonadas. Ciúmes e invejas, né? Você se lembra que nós já falamos sobre as duas juntas, diferenciamos uma da outra, né? O ciúme com aquela necessidade de controlar alguma coisa, controlar uma pessoa para si, ter algo para si para me satisfazer. E a inveja, aquela necessidade para fazer isso que o ciúme coloca, é preciso muitas vezes destruir outro. A diferença entre inveja e ciúme seria essa, né? É que uma se satisfaz simplesmente em ter algo só para si, a outra não. É preciso destruir o outro para ser feliz, que é o caso da inveja. As iras, né? Ira ou mau gênio, é aquele ímpeto aquele temperamento difícil que se descontrola e que causa aquele problemão de relacionamento com um, com dois, três, às vezes com o grupo inteiro, e que é preciso ser controlado, né? Preciso ser controlado. E as discórdias que nós vimos na semana passada, que são a ambição e rivalidade pessoal partidária. É simplesmente a pessoa que está dentro de um grupo pensa diferente e vive sempre polemizando, sempre rivalizando,
sempre gerando um partido dentro da igreja, mas que não chega a fragmentar a igreja, não chega a dividir, criar uma facção, tá? Seria a discórdia. Hoje nós iremos falar então sobre as dissensões. A expressão no grego é dicostasia. Dicostasia, etimologicamente quer dizer ficar à parte, separar-se, fragmentar. Então a diferença de dissensão, de discórdia, é que discórdia é simplesmente você discordar, você ter posições diferentes, permanecer no grupo, não está buscando uma intimidade muito profunda, uma comunhão muito profunda, você se considera meio à parte, mas está dentro do grupo. Isso seria discórdia. E a dissensão não, a dissensão é aquele que chega e rompe, né? Ele fragmenta, ele se separa, ele sai do grupo. Tá? Então, tanto discórdia quanto dissensão são apresentados por Paulo como obras da carne. Então, é preciso a gente pensar sobre isso. Tá? A ideia é, então, pode ser traduzida a palavra de apostasia como dissensões, desavenças ou divisões. E essa palavra só aparece 2 vezes no Novo Testamento. 2 vezes. E exatamente nos 2 textos lidos. Gálatas 5, verso 20, dissensões. E Romanos 16, 17 e 18. 16, capítulo, né? Versos 17 e 18. Somente nesses 2 versículos nós vamos ter essa expressão no Novo Testamento. Na Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, nós vamos encontrar essa expressão em algumas passagens, especialmente que falam sobre as divisões dentro do reino de Israel, as dissensões que aconteceram dentro do reino de Israel. Em todos esses casos no Antigo Testamento em que houve essas dissensões, a expressão usada na tradução grega foi a expressão dikostasia, tá? Bom, qual o conceito que nós podemos dar então para essa expressão? Dikostasia ou dissensão, desavença, é o estado de se separar do grupo por causa de uma ideia, ideologia, preconceito ou doutrina. Então você se separar do grupo por uma questão ideológica, mas também por uma questão prática, né? Por uma questão ética também, um pensamento ético diferenciado do restante do grupo, que faz com que você acabe se afastando do grupo, tá? É uma ação que produz fragmentação em um grupo específico. Então, dikostasia, desavença, dissensão ou divisão é essa ideia, traz essa ideia: separar, fragmentar, dividir um grupo. E a divisão, na perspectiva cristã, embora ela seja tão comum na prática, na doutrina ela não é bem vista. Doutrinariamente, na fé cristã, a divisão ela não é bem vista, né? Leonard Boff, que é um teólogo católico, ele diz que no grego há uma questão interessante, né? Porque a palavra símbolo em grego, quer dizer aquilo que une. O símbolo é aquilo que une, faz com que aquilo que está fragmentado, dividido, possa se unir. Enquanto que a expressão diabolos, símbolos e diabolos, né, é aquilo que divide, que fragmenta. E o diabo é aquele que provoca a divisão mesmo, né, a personificação do mal, como nós cremos biblicamente. Ele divide, ele provoca a dissensão, ele provoca a divisão, a fragmentação do grupo. Inclusive, certa vez, quando Jesus estava pregando o Evangelho, os fariseus disseram isso sobre Jesus, né, que Jesus era Beelzebul, né? Ele estava ali em nome de Beelzebul, ele próprio era Beelzebul, que seria o príncipe dos demônios. Aí Jesus disse: olha, se o reino se divide contra si mesmo, ele não pode subsistir. Então Jesus, com o próprio argumento que eles utilizaram, Jesus refuta o argumento dos fariseus dizendo: isso não é verdade, né? Então eu não tenho parte com o diabo, porque o diabo veio para dividir, para fragmentar, né? E a obra que ele veio fazer não foi essa. Ok, irmãos? Então, qual é a orientação bíblica a respeito desta prática? Em primeiro lugar, dissensão é uma obra da carne, está ligada aos baixos instintos da natureza humana. Gálatas 5:20. O ser humano é um ser social, é um ser grupal. Nós nascemos, fomos criados para viver em comunidade. Deus nos criou assim. Mas por causa do pecado, teologicamente nós temos utilizado essa expressão para definir aquilo que tem provocado toda sorte de males na vida do homem. Por causa do pecado veio também a dissensão, veio também a fragmentação, a divisão. Por causa do pecado, muitas vezes as pessoas não conseguem andar juntas, porque muitas vezes o que dificulta andarmos juntos não é pensarmos diferentes, porque se nós pensarmos diferentes, mas formos tolerantes, nós conseguimos andar juntos.
problema não é isso. O problema é a intolerância, é a incapacidade de aceitar o outro. Não é aceitar a ideia, rejeitar a ideia, conviver com a ideia diferente. A nossa dificuldade real é de aceitar o outro, de conviver com o outro. Então é muito importante a gente pensar nisso. Deus, quando nos criou para as relações. Relação com Ele, a relação